Olá, pessoal! Como é do conhecimento de vocês, as aulas na UTF foram suspensas devido ao coronavírus, né? E por isso, então, as nossas aulas a partir dessa semana, na disciplina de Mecânica Geral 1, vão ser feitas à distância. Nós temos previstas, por enquanto, 4 aulas nessa configuração e elas vão abordar alguns métodos de resolução de problemas de forças no espaço. Hoje, precisamente, a gente vai ver duas maneiras diferentes de fazer a decomposição de uma força nas suas componentes x, y e z. Uma das maneiras, a primeira maneira que a gente vai ver é através dos ângulos θ e φ, e a segunda maneira é através dos cossenos diretores da força. Já na próxima aula, que seria a aula de quinta-feira, nós vamos ver mais um método de decomposição de forças, aí utilizando o módulo da força e 2 pontos da linha de ação dessa força. Na aula seguinte, que seria na próxima segunda-feira, que é a nossa terceira aula também, nós vamos ver o equilíbrio de forças no espaço, certo? Já na última aula, a gente vai fazer uma revisão de todo o conteúdo, desde as forças no plano, que a gente viu nas primeiras aulas lá na UTF, até forças no espaço, ok? Em relação à nossa prova, que está marcada lá para o dia 30 de março, por enquanto nós vamos manter essa data, então por isso é muito importante que vocês resolvam todos os exercícios, tanto os propostos aqui nas aulas, quanto nas listas de exercício que já estão lá no Moodle. Tem uma lista de exercícios para forças no plano e uma lista de exercícios para força no espaço, certo? Se a UTF-PR prorrogar essa suspensão das aulas, aí a gente vai estudar uma maneira de fazer uma avaliação diferente, tá? Não tem nada definido ainda quanto a isso. Então, cada aula, dentro dessas 4 aulas, eu vou gravar um vídeo para vocês, para auxiliar nos estudos. Vou indicar também os capítulos dos livros, tá? Para vocês estudarem. E também eu vou propor alguns exercícios de fixação ao final de cada aula. O tema de hoje, então, são forças no espaço dentro da estática de partículas. Como eu disse anteriormente, nós vamos ver 2 métodos para a decomposição de uma força em 3 direções, x, y e z. O primeiro método, nós utilizamos a decomposição da força em função de 2 ângulos de interesse, θ e φ. E o segundo método é utilizando os cossenos diretores para encontrar as componentes da minha força nas 3 direções. Então, vamos para o primeiro método, a decomposição de uma força F em função dos ângulos θ e φ. Temos aqui os eixos x, y e z, a nossa origem aqui, e uma força aplicada a partir da origem até o ponto A, uma força F. Essa força F, ela faz um ângulo θy em relação ao eixo y. Então, o ângulo da força F com o eixo y é o θy. Uma das componentes dessa força F pode ser decomposta aqui para baixo no plano xz. Essa componente decomposta, ela vai fazer um ângulo φ com o eixo x. Então, a componente decomposta de F, que nós vamos chamar de FH, ela faz um ângulo φ com o eixo x. Eu posso, então, decompor essa minha força F no eixo y, utilizando o θy, e no plano xz, utilizando o mesmo θy, encontrando dessa forma a minha força FH, que é a força decomposta nesse plano horizontal. Como nós temos essa força Fy junto com esse ângulo θy, ou como esse cateto aqui é o cateto adjacente em relação a θy, nós temos que Fy vai ser igual a F cosseno de θy. Para FH, eu posso transportar essa componente aqui para cima
de forma que a componente agora vai estar no cateto oposto em relação a esse ângulo θy, e por isso eu vou usar o seno. Então, FH vai ser F seno de θy. Eu poderia decompor também essa FH de outra forma. Eu poderia utilizar esse ângulo complementar aqui, que vai ser 90 graus menos θy, e aí utilizar F cosseno desse ângulo complementar. Ou, da mesma forma, transportar essa FH aqui para cima, tornando ela o cateto oposto desse triângulo, e aí utilizar o seno com esse ângulo θy. Tendo essa componente FH, eu consigo decompor ela novamente, agora nos eixos x, tendo a nossa componente fx, e no eixo z, tendo a nossa componente fz. Para isso, agora eu vou usar o outro ângulo, agora o ângulo φ. Então, primeiro em x, eu decomponho a força FH em x, como está junto com o ângulo, ou essa força Fx é o cateto adjacente em relação ao ângulo, vai ser a força FH cosseno de φ. Para a força z, eu posso transportar ela para cá, tornando ela o cateto oposto em relação ao ângulo φ, por isso utilizando o seno, então Fz vai ficar FH seno de φ. Notem que as forças Fx e Fz, elas estão em função de FH. Então, nós podemos substituir aqui a equação de FH diretamente nas equações de Fx e de Fz. E aí, dessa forma, a gente vai ter a decomposição de Fx, a decomposição de Fz em função do ângulo φ, do ângulo θ e do ângulo φ. Então, eu vou fazer primeiro para x, só substituir o FH por F seno de θy, então Fx vai ficar F seno de θy vezes o cosseno de φ. Para Fz, a mesma coisa, substituímos o FH por F seno de θy, e aí nós temos que Fz é igual a F seno de θy seno de φ. Portanto, vamos utilizar essas três equações para decompor uma força no espaço, quando nós temos as informações do ângulo que a força faz em relação ao eixo y e também o ângulo que a componente FH faz com o eixo x, sendo esse ângulo o ângulo φ. Então, quando nós nos depararmos na literatura com algum exercício que dê essas duas informações, é esse método de decomposição que eu vou utilizar. Se eu quiser saber a intensidade dessa força F, ou seja, o módulo da força F em função desses ângulos, eu faço a seguinte coisa. Eu trouxe de novo aqui os eixos x, y, z, a nossa força aplicada da origem até A, com os ângulos correspondentes. Para eu achar essa força, essa intensidade F, caso eu tenha, por exemplo, as componentes, eu tenho Fx, eu tenho Fy e eu tenho Fz. E eu quero saber qual é o valor desta força F em módulo, né? Qual é o seu tamanho. Para isso, eu vou utilizar uma derivação de Pitágoras. Trouxe aqui uma caixa, cada aresta vai representar uma informação para a gente. Vamos lá. Tenho a força F, como se fosse aqui a origem, a mesma origem aqui do sistema. Essa força F é a diagonal desta caixa. E as arestas correspondem às componentes da força. Então, aqui eu tenho Fx, semelhante aqui ao Fx, Fy, Fz, e a diagonal do retângulo da parte de baixo da minha caixa vai ser o FH. Da mesma forma, eu posso nomear as outras arestas, como aqui é Fx, aqui na frente vai ser Fx também, como aqui é Fy, aqui na frente vai ser Fy também, e como aqui é Fz, nessa parte aqui vai ser o Fz também. Daqui eu consigo enxergar um triângulo retângulo. E com esse triângulo retângulo eu posso aplicar Pitágoras e encontrar a intensidade da minha força F. Então, F ao quadrado, que é a minha hipotenusa, vai ser igual a 1 cateto ao quadrado, que é Fy ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é FH ao quadrado.
Então, aqui nós temos a primeira equação tirada desse triângulo. Eu posso extrair outro triângulo desta configuração e fazer Pitágoras novamente, incluindo FH, só que agora esse FH vai estar em função dos outros catetos, Fx e Fz. Então, como a hipotenusa é FH, FH ao quadrado vai ser igual a um cateto ao quadrado, que é Fz, mais o outro cateto ao quadrado, que é Fx. Então, FH ao quadrado vai ser Fz ao quadrado mais Fx ao quadrado. Eu posso substituir esse FH ao quadrado aqui nesse FH ao quadrado, e aí eu vou ter a nossa força em função das três componentes. Portanto, FH ao quadrado vai ser igual a Fy ao quadrado mais Fx ao quadrado mais Fz ao quadrado, ou Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado mais Fz ao quadrado, como vocês preferirem. Com essa equação, nós vamos conseguir resolver alguns problemas também. Certo? Esse, então, foi o primeiro método para a resolução de exercícios que incluem a decomposição de forças nas três dimensões e também para o cálculo da intensidade dessa força. O segundo método é a intensidade de F em função dos seus cossenos diretores. Eu trouxe aqui novamente a caixa com a minha força F aplicada na diagonal dessa caixa, e agora nós temos algumas informações diferentes do que do método anterior. Na primeira figura, nós temos a força F, e a informação que a gente tem é o ângulo que essa força F faz em relação ao eixo X, aqui na primeira figura. Notando que nós temos a força F, nós temos a decomposição de Fx, Fy e Fz, e o ângulo que a força F faz em relação ao eixo X. Na segunda imagem, nós temos a nossa mesma força F, só que agora uma outra informação, que é o ângulo que a força F faz com o eixo Y, portanto, θy. E da mesma forma, na terceira, nós temos a mesma força F e agora o ângulo que essa força faz com o eixo Z. Então, nós temos uma força e o ângulo que essa força faz em relação aos três eixos coordenados. Essa informação nos permite calcular a força X, a força Y e a força Z em função desses ângulos. Então, para X, se eu fizer a decomposição, como nós temos essa força X como sendo o cateto adjacente em relação à força F, ou seja, está junto aqui, ele abre o ângulo junto com essa força F, então nós utilizamos o cosseno, e Fx vai ser F cosseno de θx, lembrando que θx é o ângulo que a força F faz com o eixo X. De maneira semelhante, nós podemos calcular também o Fy, decompondo essa força F utilizando θy, então Fy vai ser F cosseno de θy. Para Z, exatamente a mesma coisa. Temos a força aqui, temos o ângulo que a força faz com o eixo Z, e a decomposição vai ficar Fz igual a F cosseno de θz. Essas, então, são as três componentes em função dos cossenos diretores. Os cossenos diretores são o cosseno de θx, de θy e θz, que são os ângulos que a força F faz com os três eixos coordenados. Então, quando nos depararmos com exercícios assim na literatura, que dão os três eixos coordenados e o ângulo que a força faz com esses três eixos, nós utilizamos esse método dos cossenos diretores para encontrar quais são as componentes Fx, Fy e Fz. Vamos lá então. Para a aplicação do nosso primeiro método de decomposição de forças, nós temos aqui o exemplo 1. Espero que vocês estejam conseguindo ver com clareza aqui a resolução desse exercício. O exercício, então, é: faça a decomposição da força F, nós temos essa força F aqui, em suas componentes Fx, Fy e Fz. Considere que essa força F vale 100 kN, o ângulo φ vale 30 graus, então aqui a gente tem o φ igual a 30 graus, e o ângulo θy vale 45 graus. Vamos lá então. Eu vou começar decompondo essa força F na minha componente Fy
y, e na minha componente, como a gente viu nos slides, FH. Começando então por FY, eu vou decompor ela utilizando o meu ângulo θy. Então, FY vai ser igual a minha força F vezes o cosseno de θy. Está junto com o ângulo aqui, eu considero cosseno. Fy vai valer então o valor da minha força, 100 kN, vezes o cosseno de θy, que vale 45 graus. Daqui eu tiro o valor de Fy, que é 70,71 kN. Certo? Agora eu vou achar a minha componente FH aqui embaixo. FH, essa componente, eu posso transportar ela aqui para cima, que vai ser essa componente aqui. Eu vou fazer isso para eu poder utilizar o ângulo que eu já tenho aqui, senão eu poderia usar o ângulo complementar aqui, como θy é 45, esse ângulo seria 45 também, tá? Mas vamos transportar aqui para cima para a gente utilizar o seno. Eu tenho θy aqui e FH aqui em cima está sendo o cateto oposto em relação ao ângulo, então eu utilizo o seno. FH vai ser então F vezes o seno de 45. FH vai ser igual a 100 vezes o seno de 45 graus. FH, portanto, 70,71 kN também. Ok? Achando a minha componente FH, eu posso decompor ela aqui em Z. Então, aqui vai ser o FZ, e também eu posso decompor ela em X. E aqui vai ser o FX. Para isso, agora, eu vou utilizar o meu ângulo φ. Vou começar, então, aqui com a componente FX. FX vai ser igual ao FH decomposto para cá, utilizando esse ângulo, o ângulo de 30 graus. Então, como está junto com o ângulo, eu considero o cosseno. Então, vamos lá. Fx vai ser igual a FH vezes o cosseno do ângulo φ. Fx é, então, 70,71, que foi o valor que eu achei aqui para FH, vezes o cosseno de 30 graus. Fx vai ser, portanto, 61,24 kN. Da mesma forma, eu posso achar aqui a componente Fz. Lembrando que eu posso transportar essa componente para cá. Então, aqui vai ser o Fz, e esse Fz é o cateto oposto em relação ao ângulo φ. Então, Fz vai ser igual a FH vezes o seno de φ. Fz vai ser, então, 70,71 vezes o seno de 30 graus. Aqui eu tiro o Fz, que vale 35,36 kN. E dessa forma, a gente consegue identificar as três componentes da minha força F: Fy, Fx e Fz. Aqui no exemplo 2, a gente vai utilizar o segundo método de resolução para encontrar as componentes da força. Então, vamos lá. Sabendo que Fx é igual a 10 kN, então uma componente dessa força F vale 10 kN e Fy vale 8 kN, então a outra componente aqui da força F vale 8 kN, e θx, que é o ângulo que a força F faz com o eixo x, vale 30 graus, encontre o valor de F, de sua componente Fz, de θy e de θz. Vamos lá. Aqui eu trouxe as três decomposições, tá? Então, aqui primeiro, para Fx, a gente sabe que Fx é igual a F vezes o cosseno de θx. Aqui em y, a gente sabe que Fy é igual a F cosseno de θy. E Fz, a gente sabe que vale F vezes o cosseno de θz. Além disso, tem outra informação importante aqui, que é a derivação de Pitágoras que a gente deduziu
na aula que o f ao quadrado é igual ao fx ao quadrado mais fy ao quadrado mais fz ao quadrado. Tendo todas essas informações aqui, essas 4 equações, a gente pode pegar os nossos dados e saber o que nós podemos descobrir. Temos fx, temos θx. Então, daqui, dessa primeira equação, a gente já consegue descobrir qual é o valor da força F, certo? Então, vamos lá. 10 vai ser igual a F vezes o cosseno de θx que nos foi dado, que é 30 graus. F vai ser, portanto, igual a 10 dividido por cosseno de 30 graus. F, então, vai valer 11,55 quilonewtons. O primeiro valor a gente já encontrou, aqui do lado a gente já encontrou o valor da força F, ok? Qual é a próxima força que a gente pode descobrir? Podemos descobrir agora o valor do ângulo θy, porque eu tenho o Fy, que foi dado aqui no problema, e já tenho o valor da força F aqui. Então, eu consigo descobrir o valor do ângulo θy. Então, vamos lá. Fy, que eu já tenho, 8, vai ser igual a F, 11,55, vezes o cosseno de θy. Cosseno de θy é, então, 8 dividido por 11,55. O θy vai ser, portanto, arco cosseno desse valor, que é 8 dividido por 11,55, arco cosseno ou cosseno menos 1, aí na calculadora de vocês. θy vai valer, então, lembrando de deixar a nossa calculadora em graus, 46,16 graus. Ok? A próxima informação que a gente consegue encontrar é o valor de Fz, utilizando essa equação aqui. Tenho F, tenho Fx, tenho Fy, posso achar o Fz. Vamos lá, então? Eu já vou isolar o Fz aqui. Fz ao quadrado vai ser igual ao Fx, primeiro, desculpe, o F, que é 11,55 ao quadrado, passo o Fx para cá, passo o Fy para cá, então fica menos Fx, que é o nosso 10, ao quadrado, menos o Fy, que é o 8, ao quadrado. Daqui eu chego ao valor de Fz ao quadrado, que vai ser igual a 30,6. Tirando a raiz desse valor, eu tenho que Fz vale 5,53 quilonewtons. Então, encontrei F, encontrei Fx, encontrei θy, encontrei Fz, vai ficar faltando só o θz. Para o θz, eu vou utilizar essa última equação aqui. Eu já tenho o valor de Fz, que é 5,53. Isso vai ser igual a F, que é 11,55, vezes o cosseno de θz. Cosseno de θz é igual a 5,53 dividido por 11,55. θz vai ser igual ao arco cosseno desse valor. 5,53 dividido por 11,55. θz vai valer, então, 61,39 graus, ok? Então, tenho todas as informações. O valor de F, o valor de θy, o valor de Fz e o valor de θz. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos 2 métodos para decomposição de forças no espaço. Na próxima aula, nós vamos ver mais um método de decomposição de força, que consiste na utilização do módulo da força e 2 pontos da linha de ação dessa força para encontrar as componentes. Em seguida, na aula que corresponde à segunda-feira da semana que vem, nós vamos ver o equilíbrio dessas forças no espaço, e aí nós vamos mesclar esses 3 métodos em um exercício só.
Então, vai ter um exercício que nós vamos utilizar um método para encontrar uma componente, o outro método para encontrar outra componente e outro método para encontrar a terceira componente. Os exercícios normalmente têm mais de um método para resolver. Então, no mesmo exercício, eu posso usar mais de um método para resolução. E a gente vai fazer isso aqui também. Por último, então, a gente vai fazer a nossa revisão, considerando forças no plano e forças no espaço. Tá certo? Eu vou deixar no Moodle a indicação de alguns exercícios para vocês resolverem, tá? E bons estudos para vocês!